Deus. Glória a Jesus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, na terça-feira passada nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, a deidade do Espírito Santo. Quem lembra? Quem lembra do estudo da terça-feira passada? Nós falamos sobre a santidade do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem lembra de ter visto a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Alguma vez já, na leitura da Bíblia. É muito importante, e hoje o Senhor vai nos lembrar onde o Espírito Santo esteve, explicitamente, mas que muitas vezes nós não percebíamos, tá? E hoje então o título é O Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2 ao 5. Os irmãos podem ficar sentados. Livro de Êxodo, capítulo 31 e o versículo 2 ao 5. Nós temos bastante passagens bíblicas para ler hoje, então em alguns momentos eu vou lendo para nós não tomarmos tanto tempo e dar tempo de vermos tudo, tá? Vamos lá. Êxodo capítulo 31 e o versículo 2 ao 5. Diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, apresento a Ti, Senhor, esse estudo, que o Senhor vá à frente, preparando os corações, que seja o Seu Espírito Santo, que durante esse estudo, Senhor, nós possamos sentir a Sua presença, que sejamos curados, que sejamos visitados, que sejamos, meu Deus, nesse momento transformados pela ação do Seu Espírito Santo. Graças nós Te damos, Senhor. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós lemos aqui no livro de Êxodo, quando o Senhor falou a Moisés, na preparação do tabernáculo, o Senhor, Ele escolheu pessoas capacitadas para fazer objetos que participassem ali do culto no tabernáculo do Senhor. E essas pessoas foram Bezalel, filho de Uri e filho de Ur. E por que é importante nós voltarmos tanto assim no Antigo Testamento? Porque o Senhor, Ele sempre se preocupou em capacitar as pessoas na sua obra. Ele sempre se preocupou em derramar o Espírito Santo na vida das pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer a boa obra dele com excelência. Até os objetos que eram colocados no tabernáculo eram preparados por pessoas que foram previamente capacitadas. E aqui nós vemos a incidência do Espírito Santo, já no versículo 3, o próprio Deus falando: eu enchi de sabedoria, eu enchi do meu Espírito Bezalel e Uri, e Ur. Enchi do Espírito Santo de Deus, com sabedoria, com conhecimento, para que eles pudessem fazer os objetos do meu tabernáculo. E quando nós pensamos no Espírito Santo, a nossa mente, ela já vai lá para Atos 2, a visita do Espírito Santo. É natural. Por quê? Porque sempre nós aprendemos a descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Então é mais comum nós falarmos do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas o Senhor quer nos mostrar que o Espírito Santo sempre existiu. Dá a impressão que ele apareceu no Novo Testamento de repente, mas ele sempre existiu, desde a criação do mundo. Então ele pairava sobre a face das águas. Toda vez que nós vamos ler na Gênesis, nós percebemos que Deus, ele fala, ele usa o pronome nós. Então ele não estava sozinho. Então, quando nós voltamos para o Antigo Testamento para encontrar o Espírito Santo, nós enxergamos a veracidade da Trindade.
Então joga por terra todo o ensinamento errado de que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, que Jesus foi um homem comum, foi um profeta. Joga por terra todos esses argumentos, porque em todo momento essas três pessoas numa só estavam presentes. Então esse é o objetivo, para que sempre fique claro na nossa mente. E Bezalel, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para confeccionar os objetos. E por que eu falo isso? Porque o Senhor nos capacita. O Senhor, Ele nos capacita. O Senhor, Ele dá habilidades, Ele dá conhecimento para cada obreiro da casa do Senhor. Mesmo que não seja uma pessoa ungida a obreiro na casa do Senhor, ela é obreiro na casa do Senhor, para o Senhor. Ela faz algo para o Senhor. Obreiro que faz alguma obra. Então, o Senhor, ele vai capacitar essa pessoa. Quer seja para pregar, quer seja para louvar, quer seja para limpar a igreja, para dar uma saudação, às vezes um aconselhamento na igreja. O Senhor, ele vai capacitar. Ele quer capacitar. Ele quer capacitar. E nós vemos aqui que na liderança de Moisés, o Espírito Santo também já estava presente. Vamos abrir lá em Números, capítulo 11, e o versículo 14. Eu vou ler do 11 ao 15. Vou ler do 11, vamos ler do 11 ao 17. Então, Números, capítulo 11, versículo 11 ao 17. Eu vou ler para não tomar tempo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? Quem aí está com a tradução aio? A palavra aio apareceu aí? Tá. Quem não tem essa tradução? O que aparece na sua? Ama. Então aio aí, ele quer dizer a pessoa que cuida, tá? Então a tradução de aio é a pessoa que cuida, tá? Que tem confiança. Então aqui Moisés estava falando: eu não sou a ama desse povo, eu não sou o cuidador desse povo. Versículo 13: donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos a comer carne. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, me mata. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então aqui nós vemos um comportamento de Moisés. De repente ele é líder de um grande povo. Esse povo quer comer carne. Esse povo reclama porque saiu da terra do Egito. E agora está colocando Moisés numa situação complicada, e Moisés se volta para Deus. Moisés fala: Senhor, não fui eu que gerei esse povo, eu não pedi esse povo, eu não pedi essa liderança, eu não pedi para estar à frente disso. Então, se é para ser assim, de onde eu vou tirar carne para esse povo? Como que eu vou agradar esse povo? Eu não tenho, é muito pesado para mim, eu não consigo, é uma carga que eu não posso suportar. E se o Senhor acha graça em mim, se o Senhor me ama, me mata. Moisés falou assim com Deus: eu prefiro. E Moisés pede a morte para Deus, a morte imediata. Ele não pede assim: me mata daqui para frente, não, me mata agora. E assim como outros servos de Deus chegam nesse ponto. E aí Deus envia o reforço. Como que ele envia o reforço? Ele envia a capacitação para Moisés. Ele envia capacitação para o ministério de Moisés, para que fosse cumprido, porque não é da vontade de Deus que o que Ele colocou nas nossas mãos como ministério seja cancelado, impedido, interrompido por qualquer
seja o motivo, não é do interesse de Deus. E Deus não queria que Moisés parasse. E quando Deus nos chama, Ele não nos chama sem recursos. Ele chama e dá o recurso. Se Ele ainda não deu, Ele vai dar. Ele não coloca a gente na fogueira para nós nos debatermos e fazermos feio. Ele nos coloca lá para que o nome dele seja glorificado e Ele manda o recurso. Ele manda. Em algum momento Ele manda o recurso. Ele manda a forma, a estratégia, tudo através do Espírito Santo de Deus. Tudo. Nós vamos ver o recurso de Moisés chegando então. Versículo 25, capítulo 11, o versículo 25, diz assim, 25 e 26. Olha que lindo. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E olha o Espírito aqui agora. E tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, tinha o Espírito Santo sobre Moisés, ele repartiu o Espírito Santo que estava em Moisés e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Olha só. A hora que o Espírito Santo desceu, o recurso desceu sobre aqueles anciãos, eles já não eram mais simples anciãos. Eles começaram a profetizar. Deus mandou recurso imediato para que a tarefa fosse cumprida. Então o Espírito Santo estava lá na vida de Moisés. E ele é multiplicador. Deus multiplicou o Espírito Santo ali. Ele repartiu. E aí, o Espírito Santo, nesse momento, ele age como ele quer. Aqueles 70 anciãos não estavam preparados, talvez. Mas o Espírito Santo agiu como ele queria. Assim como ele pode ser derramado aqui agora, em qualquer situação, em qualquer momento, sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós imaginamos a presença do Espírito Santo, nós imaginamos algo muito esparafatoso. Mas muitas vezes não. O Espírito Santo, ele age de formas diferentes. Como o pastor Afonso já falou aqui, ele é pessoal. Ele é pessoal. Ele sabe como agir em cada um de nós. Da forma como nós vamos entender. Ele sabe como que ele vai nos usar para falar com determinadas pessoas que cruzam o nosso caminho. Então ele é onisciente. Ele é onisciente. E aqui ele traz então o recurso para Moisés. E aí no versículo 26 acontece uma coisa muito interessante. Olha só. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito também, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda. E profetizavam no arraial. Então esses 2 estavam fora do grupo. Mas o Espírito Santo foi lá e repousou sobre eles também. E eles começaram a profetizar. E isso incomodou Josué. Josué foi lá e falou: Moisés, estão profetizando no arraial. 2 pessoas estão profetizando sem a autorização. Manda parar. Aí Moisés, com muita maturidade, no versículo 29, diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. O desejo de Moisés, ele estava tão sobrecarregado que ele pensou assim: que o Espírito Santo seja derramado, eu quero mais ajuda, que muita gente levante aqui. Né, pastor Vanderlei? Já pensou nisso também, né? Levanta, Senhor, manda o Espírito Santo. Eu não estou incomodado que alguém está pregando ali, que alguém está profetizando lá. Moisés não estava incomodado não, ele ficou feliz. E ele falou para Josué: Josué, você está com ciúmes? Tomara que todo mundo profetize, Josué. Tomara que o Espírito Santo visite todos aqui. E aqui, o Senhor nos mostra que Moisés, ele deixou toda a vaidade de lado e olhou para o reino, e olhou para a multiplicação, e olhou para o bem que o Espírito Santo faria se todo aquele
aquele povo tivesse direção. Ele sabia que se o Espírito Santo estava ali, o povo ia ter direção, o povo ia ficar calmo, o povo ia ter a presença de Deus. Mas, muitas vezes, nós precisamos parar para meditar nessa maturidade de Moisés. Que muitas vezes há incômodos, né? Muitas vezes um irmão se incomoda que o outro está se levantando para fazer. Ah, mas a fulana está evangelizando, ela não participa do grupo. Deixa evangelizar. Deixa cantar. Quer cantar? Canta. Quer pregar? Prega. Faça o que você tem para fazer. O Espírito Santo, se o Espírito Santo está queimando em você, faça. Você não tem só a igreja para manifestar o Espírito Santo. Você tem o trabalho, você tem a faculdade, você tem a sua casa, a sua família. Faça. A seara é grande. É muito grande. E poucos são os ceifeiros. Tem pouca gente para colher. Faça a obra. E aí, irmãos, depois de tudo isso, Moisés recebeu essa direção, ele recebeu esse recurso, ele sabia que as decisões estariam sendo tomadas de forma correta, e aí Moisés morre. O povo estava entrando no trilho, Moisés morre. Aí Deus levanta quem? Josué. Josué entra nessa batalha, continua a caminhada, conquista terras, chega até lá, mas Josué também morre. E aí quando Josué morre, a situação fica bastante complicada. O povo de Israel precisava de líderes. Não conseguiam caminhar sem líderes. Tem pessoas que conseguem caminhar sem líderes, mas tem gente que precisa ter líder. Precisa ter alguém empurrando. Mesmo que ele saia do caminho, ele tem que ter alguém empurrando. E o povo de Israel era assim. Aí chegou o tempo de quem? Dos juízes. Deus levantou 12 juízes. Apenas 6 foram notáveis, mais notáveis. Todos eles trabalharam, mas apenas 6 foram mais notáveis. Quem foram eles? Otiniel, Sangar, Débora e Baraque, né, que fizeram juntos, Gideão, Jefté e Sansão. O cenário estava caótico, rebelião, apostasia, idolatria. Quem já leu o livro de Juízes sabe que é sangue, é facada, é tudo, parece um filme ler o livro de Juízes. E teve abandono da fé. Já que Moisés tinha morrido, Josué tinha morrido, o povo se dispersou, acabou. E aí uma geração pecaminosa, a geração que conhecia a palavra, que morria, não seguia a instrução que era para passar a verdade de pai para filho. Então a nova geração que nascia como? Pervertida já. Eis a importância aqui de nós sempre estarmos repetindo. Por isso que é uma repetição. É uma repetição. Por exemplo, quando nós terminarmos o estudo, nós falarmos, puxa, o que nós vamos estudar agora? Nós podemos voltar o que nós falamos no ano passado. E eu não vou pôr a mão no fogo, mas muita gente não vai lembrar. Muita gente não vai lembrar. Vai falar, nossa, vai anotar de novo. Como se fosse coisa nova. Por isso a repetição. Por isso que muitas vezes Deus fala a mesma coisa. Porque tem gente que ainda não entendeu, não absorveu, não abriu o coração. Então, o povo de Israel estava ali totalmente com a luta, opressores, enfim. Para cada juiz que assumia a responsabilidade, o Espírito Santo agia de um jeito diferente. Para um ele deu força, para outro ele deu sabedoria, para outro ele foi dando conforme a habilidade de cada um. A gente já vê aqui no livro de Juízes capítulo 6, versículo 34, Juízes 6, no versículo 34, a ação do Espírito Santo já na vida de um dos juízes. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina
e os abiesritas se ajuntaram após eles. Então, através de Gideão, o povo de Israel recebe o livramento. Mas quem estava por trás de Gideão era o Espírito Santo. Aí mais à frente, Juízes 11 e o versículo 29, nós vemos quem? Nós vemos Jefté. 11, versículo 29. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, de Gileade, de Mispa, de Gileade, passou até os filhos de Amon. Jefté também livra o povo de Israel quando é tomado pelo Espírito Santo. Vocês percebem que esses homens, sem o Espírito Santo, eles não teriam feito nada. Gideão não teria feito nada, Jefté não teria feito nada, mas eles se destacaram pela presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava no Antigo Testamento. Quem já está convencido disso? Amém. Quando lemos o livro de Juízes, nós percebemos a atuação do Espírito Santo bem de perto. Então, Deus, através do Espírito Santo, Ele dava direção, Ele dava sabedoria, Ele dava direcionamento, livramento, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando nós estamos lendo o livro de Juízes, a cada capítulo, nós falamos, não acredito, porque no final, quando está tudo encaminhado, aí vem assim: e o povo de Israel se apartou da palavra do Senhor. Aí vem outro juiz. Aí aquele juiz coloca tudo no trilho, o Espírito Santo vem, ajuda. Aí quando o povo está encarrilhado, aí vem o juiz morre. Aí fala: e o povo de Israel voltou aos seus maus caminhos. Aí nós vemos a terrível atuação do Espírito Santo na vida de quem? De Sansão. Juízes capítulo 14 e o versículo 6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha como a tradução da minha Bíblia está falando aqui, ó. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na tua mão. Sansão viu um leão, e esse leão veio na sua direção. Ele pega o leão, e a Bíblia fala que ele não tinha nada na mão, além da sua própria mão, além da sua própria força. Só que o Espírito Santo se apossa de Sansão, de forma aqui a Bíblia fala possantemente, ou seja, muito forte. E ele pega o leão, a Bíblia fala, e ele estilhaça o leão em pedaços, faz o leão em pedaços, como se fosse um filhote, não é nem um cabrito, é o filhote de um cabrito, para demonstrar que a força não era dele, para demonstrar que a força era do Espírito Santo. E ele destrói esse leão em pedaços. Quando termina a época dos juízes, a Bíblia nos conta a atuação do Espírito Santo através das profecias. Aí há uma quebra, certo? Então a gente veio lá, Moisés, Josué, os juízes, aí tem uma quebra. A gente vai entrar num outro período, o período de reis, monárquico. Os profetas começam a ser levantados. Terminou Juízes, aí tem a necessidade de profetas. Então os profetas faziam duas coisas: revelavam o futuro e declaravam a mente de Deus. Eles passavam para o povo o que Deus queria. Eles passavam para o povo o que Deus pensava, a vontade de Deus. E os profetas recebiam o sopro de Deus, a mensagem de Deus, a inspiração de Deus. E, através do Espírito Santo, direcionava o povo como teriam que fazer, como teriam que decidir, como que teriam que tomar determinadas decisões. No tempo de reis, eles até levantaram profetas conselheiros. Vocês vão se deparar com situações que os reis chamavam os profetas para pegar conselhos. Eu ataco ou não ataco essa cidade? Eu faço ou não faço? Eu mato ou deixo viver? E assim por diante. Então os profetas tinham uma responsabilidade muito, muito grande
no Antigo Testamento. Até hoje ele tem, mas no Antigo Testamento era o recurso que Deus tinha levantado. Levantar homens de Deus para passar a mensagem para o povo. E até os estudiosos falam sobre a escola de profetas, Tinha escola de profetas para que os profetas pudessem ser treinados ali, como fazer, ter uma aproximação com os profetas mais velhos para que pudessem ter experiência. E muitos profetas sofriam com as mensagens, porque no Antigo Testamento não tinham mensagens assim: você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Não. As mensagens, como o conserto precisava vir rápido, como Deus queria que as coisas acontecessem rápido, as mensagens que os profetas tinham que entregar não eram mensagens gostosas, eram mensagens assim: arruma a sua casa, conserta-te, eu vou destruir, eu vou acabar com essa cidade, enfim. Fulano, eu vou matar fulano, se fulano não fizer conforme eu estou mandando. E os profetas tinham que fazer, eles tinham que falar, eles eram levantados para isso, especialmente nos tempos de Davi, do rei Davi e de Salomão. Os profetas que se destacaram no reinado de Davi e de Salomão foram Natã e Gade. Quando o reino de Deus, quando o reino se afastou de Deus, então entra a apostasia e a divisão, o reino do norte e o reino do sul. Quando isso acontece, os dois profetas que foram levantados foram Elias e Eliseu. Então nós temos dois períodos aqui, e nesses dois períodos o Espírito Santo cuidou. Nesses dois períodos o Espírito Santo cuidou para que os homens falassem movidos pelo Espírito Santo. Aí nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Olha que interessante. 1 Samuel, capítulo 9 e o versículo 9. Diz assim, antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então eles tinham esse costume. O vidente do Antigo Testamento não é o vidente do mundo, não é o mesmo significado, é importante falar isso. O vidente do Antigo Testamento é um profeta sim, só que a diferença é que ele tinha visões, só isso. Então eles chamavam vidente, então não deixava de ser profeta. Deus falava através de sonhos, o Espírito Santo visitava esses servos através de sonhos, através de visões, através de vozes, de revelações, e falava diretamente com esses profetas, sem rodeios. O Espírito Santo capacitava eles de lembrar de tudo no momento que iam entregar a profecia. Aí nós lemos lá no versículo 10, do mesmo capítulo que nós lemos agora há pouco. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, eles estavam à procura do vidente, tá? E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está cá o vidente? O vidente está aí? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Então elas estavam falando: vem rápido porque ele está comprometido hoje, a agenda dele está cheia. Versículo 13: entrando vós na cidade, logo vocês acharão antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente?
E Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no seu coração te declararei. Esse foi o encontro. Deus visitou Samuel através do Espírito Santo, mostrou para ele que Saul viria procurá-lo, deu a direção para Samuel como profeta de Deus o que Samuel teria que fazer, e Samuel teria que ungir Saul para governar o povo de Israel. E o que ocorre? A hora que Samuel levanta, para ungir Saul, o Espírito Santo se aposta de Saul. E a partir daquele momento, Saul é um rei que tem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é vital. Ele não só visita, ele habita. Então, muitas vezes, no livro de Juízes, por exemplo, nós vemos a visita do Espírito Santo. Na vida de Samuel, nós estamos vendo a habitação do Espírito Santo. A todo momento ele estava lá à disposição para passar o recado de Deus. Então, é muito diferente nós recebermos a visita do Espírito Santo e a morada do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir: Senhor, faça morada em nós. Espírito Santo, não só nos visite, mas more dentro de nós, habite em nós, fique. Venha para ficar dentro de nós. E aí, todos conhecem a história. Da mesma maneira foi concedido o poder a Saul. Saul vence, até que Saul começa a ter ciúmes de Davi, começa a confusão. E aí no capítulo 16, Deus retira o Espírito Santo de Saul. Chega. Quando o Espírito Santo sai de Saul, Saul vive como? Perturbado, não tinha paz, não tinha lugar para ficar, incomodado, tudo irritava, toda a batalha era perdida. Deus não estava mais com Saul. O Espírito Santo que fazia ele vencer batalhas não estava mais com ele. E agora surge Davi. 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 13. Tem que ler para comprovar que o Espírito Santo estava lá. 16, versículo 13. Nós não vamos nos aprofundar nas histórias, mas é importante que nós saibamos que o Espírito Santo estava lá. Nada aconteceu por acaso. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Então nesse momento o Espírito Santo sai de Saul, chega em Davi, e Davi começa a vencer. Davi começa a realizar. Deus faz uma aliança com Davi, que da descendência de Davi sairia o verdadeiro rei de Israel, o Messias prometido. Era da linhagem de Davi que isso aconteceria. Davi é direcionado claramente pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, ele diz: o Espírito do Senhor fala pelo meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi falava porque ele reconhecia que ele não era capaz de falar aquelas coisas maravilhosas. Ele não era capaz de vencer lutas grandiosas. Ele reconhecia que tudo aquilo era o Espírito Santo na vida dele, movendo os músculos dele para falar, para pensar, para direcionar. Ele foi o rei mais amado, mais querido. O seu reinado foi assim esplêndido. Ele teve as falhas. Aí o reino se divide. A situação está apertada. Reino do norte, reino do sul. E aí Deus levanta outros profetas, que são Elias e Eliseu. Quando chega o momento de Elias ser levado aos céus, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 9. Segundo Samuel, capítulo 2. E o versículo 9 diz assim. Vamos lá. Eu acho que anotei errado. É 2 Reis, desculpa. Obrigada. 2 Reis, capítulo 2, isso mesmo.
versículo 9 ao 15, diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te agora que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então o ministério deu continuidade. Esse prostrar-se foi um respeito, foi um reconhecimento. Eu reconheço que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Eu reconheço que a partir de hoje você vai ser um mensageiro. Eu reconheço que a partir de hoje você vai dar a direção. Então os filhos dos profetas se prostraram, reconhecendo a unção que aquele momento passou de Elias para Eliseu. Foi um gesto de respeito, e ele assumiu o desafio que tinha na frente. Por que Eliseu pediu isso? Ele sabia o que esperava, e ele sabia que sem a unção do Espírito Santo ele não poderia fazer. Ele sabia que se o Espírito Santo não estivesse com ele, ele não conseguiria vencer as mesmas batalhas que Elias venceu. Ele viu as operações de milagres, ele viu coisas esplêndidas acontecendo diante dos olhos dele, e ele sabia que isso não vinha de Elias, isso vinha do Espírito Santo. Então ele falou: eu quero um pouquinho, ou melhor, eu quero a porção dobrada então, porque eu vou ficar sozinho. E olha a intimidade que Elias tinha. Elias sabia que ele ia ser tomado da terra. Olha que coisa maravilhosa. Ele sabia que ele ia ser tomado a qualquer momento. Imagina só como não foi esse dia, carro de fogo, aquela confusão toda, e Eliseu tão perplexo porque ele não podia perder o evento. Eu acho que quando ele grita assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, eu acho que ele queria provar que ele estava vendo, sabe? Meu pai, carro de Israel, os cavaleiros, eu estou vendo. Porque Elias falou para ele: se você ver, você terá, mas se você não ver, você não vai receber. Imagina a preocupação dele de dia, de noite, para saber se esse rapaz tinha sido arrebatado. Era a sede de ter o Espírito Santo. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo para estarem no lugar certo, na hora certa, para falar a coisa certa, direcionados, com onisciência, com autoridade, faziam milagres, eram destemidos, profetizavam coisas grandes, mas milagres maravilhosos por onde passavam. E aí encontramos o agir do Espírito Santo lá no livro de Salmos. Depois de toda essa etapa que passou, a gente entra no livro de Salmos. E aí a gente entra lá, vê o relacionamento de Deus com Davi, que tinha sido arranhado por causa do pecado. E aí nós vemos lá em Salmos, capítulo 51, versículo 11, a preocupação de Davi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, não afasta de mim o teu Espírito Santo, porque senão eu não vou continuar, eu não consigo falar, eu não consigo conduzir, eu não consigo viver sem o seu Espírito Santo. Em Salmo 143, versículo 10, ele reconhece ser incapaz de se santificar, ser incapaz de se justificar, que ele precisa do Espírito Santo para isso. Até para isso nós precisamos do Espírito Santo para a nossa santificação. Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus sem o Espírito Santo. Diz assim: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Ou seja, não me deixa cair em pecado, me guia.
Sozinho eu não consigo. Aí depois nós vamos ver maiores destaques dos profetas. Nós vamos entender Isaías, vamos ver esses homens que eram profetas e tiveram o privilégio de ter os seus livros escritos, foram tomados pelo Espírito Santo, por isso que nós temos os livros escritos. Nós não vamos falar sobre eles, mas eu vou citá-los aqui. Então nós temos aqui, Isaías, Oséias, Miqueias e Amós, que profetizaram sobre a queda de Israel. Depois nós temos Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Joel, Obadias, que foi a destruição de Jerusalém e a queda da Babilônia. Então, quando o reino do norte foi destruído e ficou só o reino do sul, esses profetas é que estavam ali, que eles tinham que entrar e sair com mensagens não muito agradáveis, né? Isaías profetizou por 60 anos, irmãos. 60 anos o ministério dele durou. Ele profetizou sobre o futuro e sobre o Messias também, né? E ele é bem conhecido pelo aquele capítulo 61, versículo 1, que ele fala: o Espírito Santo está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, né? Me levantou para profetizar, para libertar os cativos. Essa é uma das profecias mais bonitas de Isaías. E aí nós vamos depois, inclusive essa profecia de Isaías em 61, Jesus repete lá em Lucas 4, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Então é uma profecia muito famosa aí que nós queremos que seja a nossa oração também, né? O Espírito Santo está sobre mim, Ele está sobre mim, Ele me levantou, né, para fazer a diferença na minha geração. E aí depois Deus levanta Daniel. Daniel, ele é levantado no momento entre babilônios e persas, né, o momento do cativeiro. O povo não compreendia de onde vinha tanta sabedoria de Daniel, e era Deus, né? Daniel 5,14 diz assim: tenho ouvido dizer a seu respeito. Eles não sabiam de onde vinha a sabedoria. Olha o que eles diziam: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Porque eles remetiam isso à astrologia. Eles remetiam essa sabedoria a deuses estranhos. Mas Daniel sabia que era o Espírito Santo de Deus que conduzia a mente dele. Depois nós entramos em Ezequiel, né? Outro profeta muito maravilhoso, o qual as profecias que ele recebia eram profecias assim. As profecias de Ezequiel são profecias que a gente até treme, né? O livro inteiro é um livro que deixa... São profecias pesadas, né? E Ezequiel 2,2 diz assim, quando Deus fala para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí ele fala no versículo 2: então, olha que profundo, entrou em mim o Espírito, quando ele ainda falava comigo. Aí ele fala assim: o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Ele não fala assim: eu me levantei. Ele fala assim: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele falava. Imagina isso. Fica de pé que eu vou falar contigo. Não deu tempo. O Espírito entra nele e coloca ele de pé. Não é forte isso? Aí em Ezequiel 36, versículo 27, diz assim: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Ou seja, até para nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Até para nós estarmos na casa do Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele estava lá no passado e continua trabalhando em nosso meio. O Senhor Jesus o deixou para nos consolar, para não nos deixar órfãos, para nos ensinar, para falar conosco, para nos dar direções, para nos mostrar o caminho, nos conduzir por terra plana, não nos deixar cair no pecado, não nos deixar sermos enganados por falsas doutrinas, fazer com que nós lembremos desse culto aqui quando nós estivermos na nossa casa. É o Espírito Santo.
Nunca podemos nos gloriar dizendo eu jejuei, eu jejuo, eu faço, eu aconteço, porque se você faz, se você acontece, é o Espírito Santo e glória a Deus por isso. É Ele que te põe de pé, é Ele que te faz levantar de madrugada, é Ele que te faz orar 1, 2 horas ou 15 minutos, mas é o Espírito Santo. Não é a sua força interior, não é a sua força de vontade, não é a sua disposição, não é porque você é bom, não é porque você é melhor que os outros, é o Espírito Santo que te põe de pé. Aleluia. E aí em Joel, prometo que agora acaba, Joel capítulo 2. Irmãos, tem que ler, tá? Tem que ler, porque assim a gente comprova, tá bom? 2, 28 e 29. Aqui acontece uma coisa. Até então o Espírito Santo, ele estava limitado. Os profetas recebiam o Espírito Santo, certo? Em Joel, depois da praga dos gafanhotos, né, o Espírito Santo estava restrito só a Israel. Aí vem a redenção do Senhor, e Joel fala aqui no versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é mais sobre o povo de Israel. Eu vou derramar o meu Espírito agora sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E aí, Deus diz aqui que não faz exceção de pessoas, porque olha no versículo 29, não vai ser só com vocês. E também os seus servos e as suas servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. E aqui aconteceu e acontece hoje, porque o Espírito Santo, ele não é restrito. Deus já tinha falado através de Joel que ele ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre o seu filho, o filho do seu filho, a toda a geração que se achegar na presença do Senhor. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje para comprovar que o Espírito Santo sempre esteve presente, sempre esteve e sempre estará até a volta de Jesus. Foi a promessa dele. Eu vou, mas não vos deixarei só. Mandarei o meu Espírito e ele estará contigo até a consumação dos dias. Amém? Que vocês recebam essa palavra, que vocês absorvam essa palavra e que o Espírito Santo continue trabalhando na mente, nos corações, nas habilidades, que Deus possa levantar pessoas mais hábeis, mais sábias, com mais conhecimento cada dia mais, para edificação do corpo de Cristo. Amém? Palmas que exaltam Jesus. Eu tenho uma inveja santa de Eliseu e Elias. É sério, inveja santa. O que aqueles dois homens fizeram, eu fico olhando, mas como a gente está tão longe de Deus, né? Como é tão. A lei da gravidade não funcionava para Eliseu. Porque ferro flutua na mão de Eliseu. Né? E é uma coisa absurda. Eu estou estudando o livro de 2 Reis agora. Estou lendo, relendo. Né? Eu até brinquei com o pessoal da escola bíblica, eu falei para eles, qual foi o profeta que correu mais que um cavalo? Não? Mas se vocês verem lá em 2 Reis, você vai encontrar que Elias correu mais que um cavalo. Ele não é qualquer pangaré não, o cavalo do rei. Né? Então a gente tem, quando o Espírito de Deus se apodera das pessoas, se apodera de alguém, é para fazer coisas sobrenaturais. Porque o natural nós podemos fazer. O sobrenatural pertence a Deus. Então, e o sonho de Moisés aconteceu em Joel 2, né? O sonho de Moisés aconteceu em Joel 2. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois Moisés falou, puxa vida, logo na minha vez, né? Mas bem-aventurado aqueles que creem, que ouviram e creram. Amém?
Sábado teremos um culto, às 19h30, domingo às 19 horas, culto da família. Culto das primícias, né? Segundo, esse negócio de feriado, não estou mais. Domingo que vem é culto das primícias, não esqueça o seu quilo, traga, que tem gente precisando da nossa ajuda. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos nessa noite. Obrigado pela palavra que foi ministrada aqui. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios da tua unção. Que essa igreja possa receber, ó Deus, aquilo que tem pedido. O Espírito Santo de Deus guarda nossas vidas, guarda, Senhor, esse resto de semana. Que sejamos, ó Pai, coerentes, ó Pai, Senhor, e persistentes em buscar a tua presença, Pai. Guarda a cada filho teu, a cada pastor, a cada servo, a cada ministro, a cada pai de família, a cada mãe, Senhor, e que a tua presença esteja sobre este lugar e sobre a vida dos seus, ó Pai. Abençoa com toda a sorte e bênção, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Tudo seja para o seu louvor e a sua adoração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creiam digam amém. Deus abençoe a vida de todos.